Então foi. Então vamos lá. Vamos. Chisley ou Chisley? Chisley. Chisley. Obrigada por ter recebido a gente e por ter aceitado, né, dar essa entrevista, que é mais uma conversa mesmo, Sim. informal, tranquila, porque a gente quer pegar informação sobre vários personagens, vários momentos históricos, né? Então eu queria que você começasse me contando um pouco sobre a sua história, né? De quando você chega em Maringá, como você começa a se envolver com o teatro, sabe? Eu comecei a me envolver com o teatro no Rio, né, com o diretor Luiz Mendonça, na Escola Martins Pena. Foi meu primeiro contato com o teatro. Eu procurei o Luiz Mendonça e tal, e a gente se conheceu, ficamos amigos. E aí foi meu primeiro contato, de viajar com o elenco da escola pela periferia do Rio, levando as peças, né? E eu fazia contrarregragem, ajudava a fazer as coisas e tal. Mas eu estava iniciando. Então, foi do mesmo... Um ano depois, logo, eu já saí para vir para Maringá. Isso foi em 92, e no final de 92 eu já estava me preparando para vir para Maringá. Porque eu queria sair do Rio, né? Eu queria um lugar mais tranquilo, queria ouvir o silêncio e tal. E vim para Maringá, eu e o Jorge Henrique e o Walter. Né? O Walter já estava aqui. A gente fazia música no Rio. E a minha vinda para cá foi o Walter, que nasceu aqui e que morava no Rio. E combinamos. O primeiro que for para a sua cidade leva o outro. O Walter Teto. Aí ele casou e veio morar aqui. E aí falou, vem aqui conhecer. Aí nós viemos para cá, eu e o Jorge. E aí fomos ficando, porque começou a aparecer coisas que eu não imaginava, né? Porque eu comecei a trabalhar profissionalmente aqui, porque lá era uma coisa mais de aluno, né, de aprendizado, só de aprendizado, né? Ainda não tinha subido no palco, assim, na prática mesmo, numa peça, né? Aí eu cheguei aqui e já fomos fazer contato com o Walter Pedrosa. Alguém conhecia o Walter e tal, e nos levou lá. E o Walter já colocou a gente no Jumento e o Capataz. Essa foi a primeira peça que você fez aqui. Foi a primeira peça. Aí nós fizemos o Jumento e o Capataz, fomos para vários festivais, a peça ganhou prêmio, e, e depois veio As Sete Chaves, que é uma peça infantil. Nós fizemos, também fomos viajar com essa peça. E a última que eu fiz com ele foi O Caixeiro da Taverna, com direção do Alaor também, né? Mas paralelo a isso eu fazia um trabalho de composição também, né? Aí eu comecei, como eu já era músico e a minha música estava se direcionando para o teatro, e aí eu foquei bastante na música para o teatro. Apesar de que, paralelo a isso também, eu tocava na noite. Eu toquei os anos 80 inteiro, eu toquei na noite em Maringá. E paralelo a isso, fazendo teatro. Fizemos... Depois eu tive o contato com o Pau de Fita, né? Nós fizemos vários autos de Natal, com a Sueli Lara e com o Leonil. E quem me levou praticamente para o CAC foi a Sueli. Né? A Sueli Lara me levou pro... Ela estava montando uma peça chamada A História da Moça Preguiçosa no CAC. E me convidaram para fazer a música dessa peça, a trilha sonora da peça. Eu fiz as músicas. Aí depois comecei a atuar também na peça. E
apareceu um emprego, né, para mim e tal, assim, uma coisa mais certa. Apesar de que eu tinha uma bolsa de estudo da UEM também, né, porque a gente fazia um trabalho para a UEM. E foi juntando esses cachês aí, com a noite, com a secretaria, com a UEM e tal, que foi me incentivando para ficar. Aí chegou um momento que a Sueli teve que dar aula na UEM. Ela saiu do CAC, foi dar aula na UEM, e eu assumi a direção dos teatros do CAC. Né? E nós tínhamos toda segunda-feira só para montar peça. Todos os professores do CAC tinham segunda-feira para fazer cenário, para ensaiar, para fazer figurinos, objetos de cena, uma série de coisas, sabe? E aí ainda não existia essa oficina que eu dei, que eu comecei a dar nos anos 90 já. Né? E então a gente tinha toda segunda-feira para fazer peça e apresentar. Depois que a peça estava pronta, toda segunda-feira nós íamos para uma escola. Aí nós montamos A Moça Preguiçosa, que foi para a escola. Cada peça tem mais de 100 apresentações em todas as escolas, na maioria das escolas da cidade. Foi o Camaleão, A Moça Preguiçosa, o Camaleão, os Urubus, Brincadeiras, e a última peça que nós montamos com o elenco do CAC foi o Palhacinho Fujão, né? Onde eu fiz eu fiz a adaptação, fiz as músicas, a direção, né? E foi quando o Lutero veio também para dar um auxílio luxuoso para a gente, né? Porque o grande nome do Lutero foi fundamental para todo mundo em Maringá. E para mim não foi diferente. Então, o apoio que ele deu nessa peça foi fundamental para abrir os horizontes. Que isso? Lá fora? Ah, tá, que susto. Legal. A gente até queria fazer um episódio do Lutero, mas a gente tá meio que priorizando pessoas que já faleceram, assim, né? Porque fica sempre aquela coisa de estar fazendo de um, não estar fazendo do outro, sabe? Sim. Mas valeria mesmo contar um pouco mais dessa importância, né? Então você chegou em Maringá nos anos 80. Cheguei em 83. Tá. Cheguei em 83. Certo. Aí você já contou algumas coisas, mas eu vou entrar em algumas, tá? Quando você entra em 83, você começa a fazer teatro como ator, certo? O Jumento e a Capataz, que tinha... O Capataz. E o Capataz, que tinha a direção do Pedrosa. A direção do Pedrosa, isso. Certo. Como que era o Walter Pedrosa? Nessa época ele já tinha o Cacotim, o grupo Cacotim? Ele tinha o grupo, não tinha ainda quando eu cheguei, ele criou o Cacotim, ele tinha outro grupo, não sei se era o mesmo grupo que depois ele retomou o trabalho, mas ele já havia feito várias peças, né, dos anos 70, até no final dos anos 70. Então, ele já tinha montado peças do Shakespeare, já tinha escrito várias peças, Dundé parece, sabe? E o Baú da Arca Perdida. Então, essas peças já estavam no roteiro dele. Quando eu cheguei foi exatamente quando ele estava montando o Jumento e o Capataz. E como que você analisa hoje, né, olhando para trás, a importância que o Walter Pedrosa teve para o teatro em Maringá? Eu acho que teve uma importância grande, né, de resistência. Você vê que são poucas coisas que resistem no teatro, né? Tanta gente boa que passou pelo teatro que não teve como continuar, que não teve como se manter. E o teatro, o Walter, ele manteve-se permanentemente durante o tempo todo, né? Produzindo, criou o teatro experimental da UEM, foi ele que criou,
criou essa oficina onde se montava essas peças, né? E a importância dele foi, né, nesse sentido, né? No sentido de manter viva a chama do teatro dentro da universidade, que ele foi um dos pioneiros do teatro dentro da UEM, né? Até a chegada do Lutero, do Pedro, desse povo que já veio quando ele já estava saindo, né? Quando eles chegaram. Tá. Pedrosa, né? Tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre ele? Deu um ar de finalização ali que você já fala? O processo de direção dele, né, era um processo que foi muito importante assim para muitos atores daqui. Mas o mais importante de tudo isso, sabe o que foi? Foram os festivais. Nós chegamos bem. Eu acho que eu peguei já o segundo festival. Teve o primeiro e eu cheguei e já peguei o segundo. E depois disso eu participei de todos, com peças, FETAM, né? E então a importância de ter uma diretoria, que tinha a FITAP, né? que era o Alaô, o Leonil, que eram os cabeças, na verdade, né? Porque quando eu cheguei aqui, eles eram os caras que mantinham viva, não era só o Walter, né? Eu falei, mas o Leonil sempre esteve também segurando essa barra de fazer os contatos, de trazer pessoas para o festival, porque o festival não era só teatro, não era só peça. Trazia os maiores nomes de expressão corporal, trazia os melhores nomes de expressão vocal, trazia os melhores nomes de direção, entendeu? E esses atores que tiveram contato com esses festivais, eles tiveram essa preparação. Foi uma preparação de melhor qualidade, de processo, né? Hoje o processo já está mais acelerado. As pessoas antes nós tínhamos mais tempo de se preparar e de preparar o trabalho, né? Levava um ano para fazer uma peça. Porque não tinha objetivo só de ganhar dinheiro, né? Aliás, não tinha objetivo, né? O objetivo era era o teatro amador mesmo, né? Era aquele teatro de amar a dor. E esse teatro de grupo, ele acontecia até nos teatros profissionais, no Brasil todo, que era aqueles teatros que se mantinham grupos enormes, anos a fios. Que hoje não tem mais isso, né? Os grupos se juntam para fazer uma montagem e depois se separam e depois juntam outro grupo e assim sucessivamente. E eu acho que isso o teatro perde muito, porque o teatro é amadurecimento, sabe? Do ator, do elenco, das pessoas, sabe? Olho no olho, o toque das pessoas. Tudo isso aí é importante para o crescimento do ator. Então eu acho que está se pulando muito isso hoje, né? Até tem, mas não é uma coisa mais, sabe? Mas a gente entende também que os tempos mudam, né? Tá tudo mais urgente. A internet interfere nisso aí de uma maneira brutal, né? E não só nisso, como em tudo. Tudo tornou-se mais urgente por causa da internet, entendeu? E isso está afetando o trabalho do ator, eu acho, sabe? A preparação do ator. Existe ainda os, os focos, os lugares onde as pessoas têm isso, no Rio, em São Paulo, né? O Martinez, né? O Zé Celso mantém esse estilo de trabalho. Eu acho que ele não faria teatro se não fosse desse jeito, né? Como outros nomes também. Mas se você for ver, é tudo gente daquela geração e tal, né? Que mantém essa coisa viva. E não é uma coisa careta, uma coisa que retrógrada, voltada para, sabe, para aquela coisa conservadora. Não.
é uma coisa de manter a pessoa, o ser humano em foco. Porque a preparação do ator é isso, é a preparação do ser humano, sabe? É o autoconhecimento do ser humano. Quando o ator começa a se preparar, ele se autoconhece. E é por isso que ele atua, entendeu? E essa urgência de se preparar ator, está se perdendo muito esse foco, sabe? Isso atinge tanto o ator quanto a obra e quanto o movimento. Você vê que é tudo quase muito superficial, né? A gente assiste uma peça hoje, amanhã o elenco não existe mais. E isso aí nos anos 80 em Maringá, você acha que não era assim que funcionava ainda. Os grupos eram mais. Os grupos se mantinham, né? Porque as pessoas, como eu falei para você, as pessoas estavam querendo aprender. As pessoas tinham esse interesse, entendeu? Estavam fazendo teatro porque queriam crescer, queriam aprender. Tinha gente que fazia teatro que não queria nem ser ator profissional, entendeu? Estava fazendo teatro para crescer como ser humano. Porque o teatro tem essa ferramenta, né? Essa ferramenta de você se autoconhecer, que é a expressão corporal, o foco dela é o ser humano, né? E isso aí fazia muita coisa. Então, as minhas oficinas aqui era mais voltada para isso. Eu não tinha pretensão de formar atores, porque, né? Como é que se diz? A preparação era para isso. Agora, vai depender da pessoa, né? Cada pessoa vai aproveitar aquela aprendizagem para aplicar onde ela está atuando. Né? Você como instrutor, né, professor de artes no CAC, teve toda uma geração de artistas, né, de pessoas que começaram ali, que seguiram depois, né, Sim. a despeito disso de não querer ser ator, mas há pessoas que estão aí, né? Sim, tem muita gente que hoje está no métier aí da arte, do teatro, né? Porque que começou ali, no CAC, o grupo era o grupo Escada. Por que o grupo Escada? Porque o grupo se reunia na escadaria do CAC para esperar abrir, né? Que o nosso ensaio era final de semana, finais de semana. E todo mundo se reunia ali na escada, e quando eu chegava, estava todo mundo na escada, eu abria o CAC e a gente ia ensaiar. E nós ensaiávamos sábado e domingo o dia todo. Era de manhã, de tarde e à noite. O dia inteiro. Era uma brincadeira, sabe? Era uma coisa de diversão, sabe? E ao mesmo tempo, muita garra de todo mundo. Tanto é que quando a gente estreou o Feijão com Caruncho, sabe? Foi uma coisa, uma surpresa para todo mundo, e tanto para nós também, né? Porque nós estreamos no CAC, as duas estreias foram as peças principais do Grupo Escada. Foi o Feijão com Caruncho e o Canal Zero. Né? Então, o processo de trabalho do Canal Zero e do Feijão foram dois processos diferentes. Por quê? Porque o Feijão com Caruncho, ele era um texto fechado. Um texto fechado, que a gente ia trabalhar mais e a pesquisa do texto, a pesquisa das personagens, do ambiente, dos figurinos, do cenário, e tarará. Né? E o Feijão e o Canal Zero não. O Canal Zero eu apresentava todos os temas. E a gente trabalhava em cima daquele tema. Entendeu? Eu trazia. Vamos fazer o quê? Vou fazer uma peça sobre a televisão. Vamos criticar a televisão. E olha que não existia o TV Pirata. Nós estávamos montando aqui o Canal Zero e eu trazia os temas. Vamos trabalhar em cima desse tema. Eu escrevia
alguma coisa, né, que não era uma coisa definitiva, como era teatro de revista. Como você sabe, o teatro de revista não tem um texto definitivo, né? Ele tem um texto definitivo para a montagem, mas cada apresentação ela vai se, né, tem essa coisa. Não dá um tempinho só pro Vamos, vamos, pessoal. vamos. Nossa, parece que tá aqui dentro. Tá falando. Tisley, quem que era o grupo Escada? Cara, é tanta gente, eu não vou me lembrar dos nomes assim. Eu lembro dos principais, né? Que é a Rô, o Sandro, Rô Fagundes, Sandro Maranho, Antônio Tramarim, Flávio Amado, né? Márcia Costa. é, Esses foram os que ficaram, né? Que mantiveram o trabalho e tudo. Agora, os outros, tipo Lindesley, há muitos nomes que, como eu não estou convivendo, eu não lembro mais, né? Mas eu sei quem são, mas de nome assim eu não vou lembrar agora. Mas esses foram os principais, esses que eu citei aí, né? O que você poderia falar pra gente sobre a Márcia Costa? A Márcia, ela começou a fazer teatro comigo, ela era adolescente, né? 16, tinha menos de 16 anos, se eu não me engano. E ela era um talento inato, né? Uma coisa. Era a força da natureza, era a Márcia. Eu acho que ela foi. Ela é um dos grandes nomes do teatro maringaense, sabe? Porque ela era uma pessoa interessada, ela era pesquisadora, ela vivia e respirava teatro 24 horas por dia, sabe? E eu vi esse processo acontecer, né? Desde as brincadeiras dos grupos até o momento de criar personagem, de ir para o palco sabe, se desenvolver de uma maneira fantástica, com muita arte, sabe, com a leveza e com a naturalidade maravilhosa. Essa era a Márcia, sabe? Aliás, esses nomes que eu falei para você, todos eles são assim, cada um foi para um canto assim, dentro da área, mas, né, mas todos eles eram maravilhosos atores, todos eles. Mas estão segurando o movimento, né? Hoje, hoje são a base desse movimento artístico, teatral de hoje, aqui em Maringá. Tem outros, claro, né? Mas eles fazem parte de uma base muito importante disso. E o grupo Escada, ele durou quanto tempo mais ou menos, assim? Ele também andou bastante, né? Sim, olha, o elenco ficou junto, assim, em torno de uns 3 anos, assim, o elenco, fechadinho mesmo, sabe? Eu acho que até mais, viu? Assim, porque depois foi, né, tendo as saídas, as entradas e tudo. Mas agora, quando ele aconteceu, até a última montagem nossa. O que dissolveu o grupo, sabe o que foi? Foi o movimento, o projeto, quer dizer, o projeto Mão na Massa. Não foi uma coisa intencional, entendeu? Mas aconteceu. Por quê? Porque começou a absorver esse pessoal profissionalmente. Aí foi um da oficina no canto, foi outro da oficina no outro, e eles começaram a se colocar profissionalmente no mercado. Então foi importante o projeto Onda Massa por causa disso, entendeu? E esse projeto Onda Massa foi criado pela Miriam, junto com a administração da Clélia, né? Que foi anos 90. Anos 90. Então, e o pessoal começou a ganhar dinheiro, né, para trabalhar e tal. E eu achei isso importante. Mas infelizmente eles não tiveram mais tempo de. Mas é um processo natural da coisa, né?
processo natural. E eu achei muito bom isso, porque aquele povo que estava brincando de fazer teatro estava trabalhando com teatro agora, né? E estão trabalhando até hoje. A Clélia foi secretária na gestão do Ricardo Barros, não foi? Na gestão do Ricardo. 92, É. por ali. Por aí. É. Tá. Queria aproveitar que a gente está falando sobre esses temas para pegar um pouquinho do seu olhar, do seu depoimento sobre a importância do CAC para a nossa cena cultural, né? Porque é praticamente o primeiro equipamento cultural público, né? Sim. Antes de existirem os teatros, surgiu o CAC, né? Sim. O CAC, ele é de uma importância, sabe, inominável assim, para a arte, de uma forma geral, porque ali tem artistas plásticos, pelo menos a tradição era essa, né? Hoje eu não sei como é que está, porque foi mudando tudo e tudo, mas ali era um celeiro de artistas plásticos. Eu vi muitos artistas plásticos que estavam expondo aí, fazendo aula lá, entendeu? Então, tanto na música, nas artes plásticas, no teatro, no artesanato, entendeu? Então, em todas essas vertentes, havia uma coisa latente em nível de movimento, entendeu? Então, quando a gente via aquele CAC lá no subsolo, as pessoas tudo concentradas fazendo o seu trabalho, sabe? Tinha uma magia incrível ali, que era no subsolo do CAC. Então ali tinha. Então eu acho que é a base de tudo. Eu acho que ali está a base da arte maringaense, né? Tem uma coisa que é interessante quando você começa a conversar com as pessoas, né, que são dessa geração, anos 80, anos 90, anos 70, né, quando a gente tem oportunidade, e quando a gente começa a pesquisar também, que dá uma impressão, pode não ser verdade, mas dá uma impressão que a partir do momento que começam a surgir os teatros, final dos anos 87, né, e início de anos 90, muda o movimento, né? Porque tanta coisa acontecia antes de se ter um edifício. Sim. Qual a sua leitura sobre isso? Eu acho que o teatro intimida o artista que está brincando de fazer teatro. Entendeu? O palco, aquela coisa formal. Entendeu? Você fazer teatro Você montar um grupo aqui tal, e fazer uma peça numa escola, em qualquer ambiente, não torna a coisa tão séria. Entendeu? Agora, quando você determina uma data no horário, um horário no teatro, e você tem que mostrar alguma coisa naquele espaço e que aquela coisa tem que ter uma certa relevância, tem que mostrar um conteúdo, tem que, sabe? Isso eu acho que filtrou quem era o artista mesmo e quem estava brincando de fazer arte, né? E quem realmente falou assim, pô, não é pra mim, sabe? E saiu fora. E aqueles falaram, não, é pra mim, eu vou entrar de cabeça e tal. E ficou. E fez. Então eu acho que o teatro foi o grande filtro. Claro que a produção era muito maior. Porque a arte é aquilo, né? Quanto mais crítico você fica, menos produz, né? E você acompanhou esse movimento para a construção dos espaços? Que a gente vê Acompanhei. que houve muita reivindicação da classe, né, para que surgissem esses espaços. Sim, porque na verdade é um projeto do governo estadual, né? Da época do Álvaro Dias, eu acho, se eu não me engano. Que era fazer barracões. Não é só em Maringá que tem esses barracões, né? Então o projeto era fazer vários barracões em várias cidades do interior do Paraná, digamos assim. E foi importante, claro, né? Aí fizeram o primeiro barracão, que foi o da Copel lá. E depois começou o movimento para se fazer o Teatro Reviver, que hoje é o nome do Teatro Novo, da menina.
Magô. Do Magô, Teatro Magô, pô. Reviver Magô. O reviver não sai da minha cabeça. Mas ele continua, né? Continua. É Reviver Magô. Aham. Então, aí criou-se um projeto de se captar recursos para fazer o segundo barracão, que foi uma reivindicação, né? E aí contrataram uma empresa chamada Reviver. E essa empresa, aliás, não era. Esse projeto era para arrecadar dinheiro para o Calil Haddad, para o Teatro Municipal. E como não conseguiu arrecadar tudo que necessitava, e esse dinheiro ia voltar para o governo federal, aí veio a ideia de se fazer o Teatro Reviver. Né? Aí foi uma luta também dos artistas irem na Câmara, conversar com os vereadores e fomentar tudo isso aí, né? Então é isso. O Reviver, ele surgiu disso. Ele surgiu do dinheiro que foi captado, que não dava para terminar o teatro e ia voltar para lá. Aí a gente resolveu fazer o teatro aqui para poder o dinheiro não ir embora e a gente fazer alguma coisa, né, construtiva para o teatro. Aí depois veio a discussão, como vai construir o teatro do lado do cemitério, ainda mais Reviver. Não era Reviver, porque o Reviver é por causa do nome da empresa que captava recurso. Né? Você já sabia dessa história? Não, eu não sabia não. Não sabia não? Não. O nome Reviver era o nome da empresa que captava recurso para o Teatro Municipal. Tá, pode crer. Entendeu? Aham. E quando estava construindo o Teatro Municipal, veio Mauro Mendonça e a mulher dele lá, eu esqueci o nome e tal, e Rosa Maria Murtim, né, vieram aqui e tal, e foram conhecer o teatro. Estava ainda só na planta, quer dizer, estava nos alicerces. E eu fui junto, né? Com a Marilyn, com a Dora, que era a chefe do CAC. E eu vi aquilo tudo nos alicerces, tudo né? Foi bem interessante a conversa que eles tiveram, né? É isso. Você entrou no CAC em que ano? Foi no ano que eu cheguei em Maringá, eu acho. 83, 84, 83 mesmo. Ah, tá. Porque o Escada é de 87, né? Canal Zero. É porque as oficinas começaram bem depois, né? Não tinha oficina de teatro, só o teatro feito pelos professores do CAC. Aí depois foi que veio a oficina. Foi 85, 87 por aí, eu acho. Tá. É que eu lembro por causa do currículo da Márcia mesmo, né? Que eu lembro que essa peça tá com essa data de 87. Sim, sim. Então por isso que o Jorge Henrique também, ele que dirigiu o Feijão com Caruncho? Eu fiz a primeira direção do Feijão com Caruncho. E quando o grupo estava se desfazendo, nós tivemos um rompimento, eu com o elenco. Né? A gente brigou tal e eu abandonei depois da peça ter apresentado, nós já tínhamos apresentado o Feijão com Caruncho, né? E aí o Jorge assumiu o grupo. Ele também era um dos professores do CAC. Não, Nada a ver. nunca. Tá. O Jorge era jornalista, né? Ele trabalhava no Diário, no O Jornal, ele começou no O Jornal. Mas ele nunca trabalhou no CAC, não. Tá. Agora ele está professor, né? Professor de filosofia, Tá. Bom, queria que você falasse um pouquinho também sobre duas mulheres, duas personagens da história do teatro em Maringá, que são a Eufrida Biscaia e a Lourdes Trigueiro. Eu tive pouquíssimo contato com a Eufrida, né?
Assim, ela me convidou para fazer música para uma peça dela, que era o Hoje é Dia de Rock. Eu fiz várias músicas para a peça dela. E esse foi o único contato que eu tive, que eu ia para casa dela ensaiar com o Fernando, que é o filho dela lá, né? E depois ela criou uma oficina no Sesc. Aliás, a oficina do Sesc foi resultado do Hoje é Dia de Rock. Não o contrário. Não, não, eu falei o contrário, mas não é o contrário. O contrário foi a oficina do Sesc que deu origem ao Hoje é Dia de Rock. Né? Foi tipo como um Resultado do. Então, mas eu não tive muito contato com ela não, mas eu sei que ela era uma pessoa assim atuante pela arte, né, com aquela visão dela, né, aquela visão da meio elitista da arte e tal, mas era importante também porque segurava muita coisa, né? Então a arte tem que ter tem que ter todo mundo, tem que ter todas as vertentes que existem. Eu acho que todo mundo tem que fazer arte. É porque ela é sempre relacionada a essa briga, né, a essa cobrança pela construção de uma casa de cultura, né? Uhum. Aqui em Maringá, pelo menos assim, buscando as notícias, jornais e tal. Sim, Ela é mais lembrada por isso do que necessariamente por uma atuação teatral. sim, sim. Ela era mais uma briga política, cultural, né? De política cultural. É mais De ativista, né? ativista, exatamente. É verdade. É verdade. Isso aí. Porque na verdade ela não teve muita atuação, pelo menos desde que eu cheguei. Porque eu acho que ela já deveria ter tido algumas coisas antes de eu chegar em Maringá, né? Mas o que eu alcancei dela em nível de arte foi isso, foi só o Hoje é Dia de Rock. Claro que ela estava sempre nas reuniões, brigando pelos espaços. Então, essa militância cultural ela teve mesmo, é verdade. E a Lourdes? Então, a Lourdes ela era atriz, né? Ela era uma parceira do Walter Pedrosa. Né? Eles foram até. Tem uma filha juntos, né? Então ela era uma parceira de toda hora do Walter Pedrosa, assim, nas produções, né? E ela estava na maioria das peças do Walter, ela estava. A maioria não, acho que em todas, né? E ela era uma grande atriz, né? Não sei se você viu aquele vídeo que eu fiz uma entrevista com ela e tal. Só que eu trabalhei pouco com ela, né? Eu atuei com ela só no Feijão Caroxo. Ah, ela fez essa peça? Não, Feijão Caroxo não. É, porque falou, é. No Jumento Capataz. Não, que Jumento? Foram duas peças, o Jumento Capataz e o Cacheiro da Taverna. Cacheiro da Taverna. Foram essas duas peças que eu atuei com ela. Ah, tá. Você estava como ator e ela como atriz. Nós dois atuando. Tá. E o que você consegue compartilhar com a gente sobre ela, sobre a figura dela, sobre a importância dela para Maringá, o trabalho que ela desenvolveu aqui? Ela era underground, né? Ela era uma pessoa que estava querendo encarar os preconceitos, e ela encarava mesmo, né? Ela montou uma peça só com travestis, naquela época, que já era uma coisa mais, né? Hoje já é mais liberado, mas naquela época era uma coisa muito repressora e tal, né? E ela encarou todo mundo e fez a peça, trouxe essas pessoas assim, botou no foco, entendeu? Tinha Mas, público? hã? E tinha público para isso? Eu não sei, porque eu nunca fui. Eu não cheguei a assistir esses espetáculos dela. Mas acontecia, porque eu via, né, nos jornais e tal, acontecendo, mas eu não cheguei a ver os espetáculos. Tem aquele material, né, que eu te mostrei e tal, que tem as fotos, e você vê que é uma coisa bem underground, né?
E eu acho que é bem legal. Eu acho que ela teve a importância de um artista mesmo, sabe? De um artista que está querendo dar visibilidade para quem não tem, de encarar mesmo as questões sociais. Então, essa era a Lourdes. Você chegou a... Eu lembro que eu assisti uma peça sua. Tinha uma travesti, não tinha? Ou era coisa da... Qual peça? Ah, eu acho que era o Disfarce. Ou eu tô viajando? Porque isso foi bem quando eu comecei a fazer teatro. Não era bem um travesti, era um ator que ele se transformava em cena, né? Ah, Ele, tá. ele fingia ser várias mulheres, Ah, pode que crer. era a peça da Rosita, que ela escreveu, que era a história de um louco que saiu do manicômio e entrou numa família e começou a se disfarçar. É meio absurdo, sabe? A peça é um teatro querendo ir para o absurdo, assim, querendo navegar nessa coisa do teatro do absurdo, né? E ele sai, ele entra na família, a família começa a mostrar a sua loucura e ele começa a mostrar a sua lucidez, entendeu? É a inversão das coisas. Então, e ele se transforma em vários personagens, mulher, homem, e tal. E parece mesmo que é uma coisa meio de travesti, né? Mas foi uma peça muito interessante para nós também. Como que você analisa sua trajetória aqui em Maringá como artista, Tisley? Olhando pra trás, assim, das coisas que você fez. Cara, olha, eu sou um experimentador o tempo todo, até hoje, sabe? Eu adoro experimentar. Quando a coisa fica muito pronta, eu já tenho vontade de ir para outra para ir para buscar essa aprendizagem. Porque eu não sei se você sabe, mas eu comecei com música, né? Meu objetivo era fazer música. Nós tínhamos o nosso clube da esquina no Rio de Janeiro, que era na Praça Argentina, foi onde eu conheci o Walter, conheci o Jorge e uma série de outros músicos, de outros garotos lá que viraram músicos depois. E a gente era um grupo de garotos, brincava de fazer música, né? Eu pegando daí. E quando eu vim para Maringá, apesar de estar fazendo teatro lá mais para aprender mesmo e tudo, quando eu cheguei aqui, eu queria realmente ir para música, mas aí começou a surgir as coisas, né? De ter contato com o teatro, e aí eu comecei a fazer o teatro que eu fazia como aluno, comecei a buscar aqui e apareceu esses trabalhos. Porque na verdade eu pensava em ir embora daqui, né? Tanto é que teve um momento que eu cheguei para Marilyn, foi a secretária, que eu deveria ter falado dela quando eu falei do CAC, porque ela foi de uma grande importância para manutenção do CAC. Foi uma das secretárias que deu muita importância para o CAC também, né? E ali naquela base era mais difícil, inclusive, né? E então comecei a ser fisgado pelo teatro, né? Aí comecei a fazer teatro na UEM, na prefeitura, e eu tinha meu grupo, que era o grupo Chão de Giz, que era paralelo. Tinha momento que eu, no FETAM, apresentava 3 peças no mesmo festival, entendeu? Então, apresentava peça com o CAC, apresentava peça com a UEM, apresentava meu grupo, né? Então eram 3 peças assim, às vezes as 2 no mesmo dia, uma de manhã, uma outra à noite, que era infantil, né? Então, e essa experimentação que me seduziu. Eu gosto dessa coisa. Eu sou também meio underground, sabe? Eu gosto dessa coisa, sabe, não muito oficial, né, da arte. E apesar de levar sempre o meu trabalho muito a sério, tal, né? Mas eu gosto
de estar vendo aquele trabalho sempre como uma metamorfose, uma transformação, sabe? Todo trabalho tem sempre uma transformação, né? Isso aí já é natural, né? Uma apresentação é diferente da outra sempre, né? E a minha trajetória, eu sempre me preocupei muito também em incluir a minha música no teatro, porque eu acho que são duas coisas que me fascinam: criar, escrever, criar música e escrever, sabe? Foi quando o meu maior prazer quando eu escrevo alguma coisa interessante, né? Quando eu ganhei no festival o prêmio de dramaturgia do livro da imaginação, junto com o Alaô, com o Leonil, né, que eram pessoas muito mais experientes que eu. Era um garoto de 20 e poucos anos, né? E isso aí foi que me, sabe, falei, porra, eu gosto de fazer esse negócio, sabe? E a música, escrevendo, estava escrevendo uma cena, de repente, vou pôr uma música aqui. Eu parava de escrever, ia fazer a música, depois escrevia a música da cena, sabe? Então, essa coisa que me dá prazer de fazer. E até hoje é assim, sabe? E eu quero aplicar isso hoje no cinema. Quero fazer música, quero escrever roteiro, quero fazer tudo. Não sei no que vai dar, mas eu quero fazer, entendeu? Sim. Massa. Uma outra figura, né, que você já falou algumas vezes dele, que eu queria poder registrar, queria que você falasse um pouco mais para apresentar, né, para pessoas que não conheceram, enfim, é o Alaor. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre ele, quem ele foi, assim. O Alaô, ele era além de ser um bom diretor de teatro, né, ele era muito voltado com o teatro de bonecos do Leonil, né? Eles tiveram um trabalho mais próximo. Quando eu cheguei aqui, eles já tinham desenvolvido muitos trabalhos de teatro de bonecos, né? Então, mas eu vejo o Alaô como um administrador que manteve o FETAM, que manteve a FITAP, junto com o pessoal. Mas ele, como ele era advogado, ele tinha toda uma estrutura administrativa da coisa, sabe? Os momentos certos, as buscas, os textos, as reivindicações, né? Contato direto com o Teatro Guaíra, que era a maioria dos artistas que vinham para cá para preparar os atores dos festivais, eram do Guaíra, né? Fernando Marés, Fátima Ortiz, e vários outros, né? Luiz Melo, né? E então o Alaô, ele foi o sustentáculo para mim dessa coisa funcionar, dessa máquina administrativa da cultura acontecer. Porque precisa ter isso, né? Então a gente sempre questionava isso, porque está sempre na mão deles. Eu falei, pô, mas se sair da mão deles, não vai acontecer mais. E foi o que aconteceu. Saiu da mão deles e não aconteceu mais, entendeu? Maringá sendo Maringá, né? Porque acontece uma coisa em Maringá diferente, né? Que aqui não pode ter um líder. Vamos fazer uma reunião para criar uma associação. Aí quando você determina um presidente, todo mundo é contra. Entendeu? Não existe aquela coisa porra, vamos agora fechar junto com essa pessoa, né? Fazer uma diretoria e tal, entendeu? Não sei se todo lugar é assim, eu só sei que aqui é assim. É verdade. É verdade. E você conheceu a Maria Auxiliadora? Conheci. Ela atuou em várias peças, né? No Cacheiro. Ela fazia minha irmã, a Deolinda, parece. E ela atuou nos Autos de Natal também, né? Que nós atuamos juntos também nos Autos de Natal, que era feito pelo Leonil, Alaô. Ela já era Aí, companheira do Alaor? sim, quando eu cheguei já eram. Eles acolheram a gente aqui, na verdade, né? Tanto o Alaô
quanto ela, né? Nós não tínhamos assim uma segurança, porque a gente veio para ficar na casa de alguém e tal, e de repente não tinha trabalho ainda, e aí a gente tinha que se, né? E o Alaô foi que abraçou a gente, o Alaô, o Walter, essa galera toda, né? Leonil, a Sueli, esse pessoal sempre foram a base do teatro maringaense, né? Então a Maria Auxiliadora era atriz, Ela era atriz, principalmente. atriz, é. Atriz e também é, é, uma pessoa que lutava também pelo movimento, né? Ela estava sempre nas reuniões junto com a Laô, falando, dando sua opinião, reivindicando, né? Uma militante também. Tá. E nessa história, nessa breve história do teatro em Maringá, que pontos ou que personagens, que eventos você destacaria? Você acha que são dignos de destaque, de tudo que você sabe ou de tudo que você já acompanhou? Eu acho assim, de destaque, eu acho que as obras do Walter Pedrosa teve um grande destaque, sabe? Porque foram peças que aconteceram no momento em que não, nem havia teatro em Maringá, né? Nós fomos nós fizemos um festival uma vez no circo, que inclusive a Tempestade levou no dia, na hora da apresentação, numa das apresentações, né? E então, mas assim, para o teatro, eu acho assim que as peças, se eu fosse dizer assim, coisas que eu vi, né, que eu posso falar do que eu vi, é que eu acho que teve uma grande importância, visibilidade e tal, e foram as peças do Walter mesmo, sabe? Teve, eu acho que fora de peça, pessoa, eu vejo que a vinda do Lutero também para cá também foi de grande importância, né? E todo mundo colaborou, né? O Eduardo, o Pedro, sabe? Fizeram o teatro deles lá na UEM também, foi uma coisa importante, interessante. Foi uma sequência, né? Foi uma, como é que se diz, continuidade do que já havia lá dentro, né? O teatro que o Eduardo fez foi uma continuidade, na verdade, do que já existia lá dentro. Só não existia uma faculdade de arte cênica, né? Não existia uma cadeira, né, de arte cênica lá. Mas o teatro acontecia, né? Aí depois, mesmo na época que o Eduardo e o Pedro começaram a fazer os trabalhos lá, que foram muito bons, né, muito interessantes, né? Não existia, foi bem depois, né, que veio como é que se diz? Que veio essa faculdade de arte cênica, né? Então é isso. Qual que é a importância do Lutero para Maringá, assim? Lutero veio praticamente para substituir o Walter, né? Porque o Walter saiu e só que ele veio antes um pouco. Quem trouxe foi o Leonil, o Alaô, né? Com o objetivo de quê? De assessorar os grupos do festival. Os grupos que iam se apresentar no festival, que eram grupos amadores e tal, e o Lutero veio, aí foi oferecido para esses grupos, o Lutero. Olha, tem um diretor aí que veio de Curitiba e tal, e se você quiser que ele ajude você em alguma coisa e tal. Muita gente não quis, né? Porque o ego do artista. Mas eu aceitei, sabe? Achei que foi muito importante, sabe? Foi doloroso, mas foi importante. Porque aí a gente descobre, né? A gente descobre que a gente não sabe nada. Isso é doloroso. Mas aí a gente aprende. A gente só aprende se a gente descobrir que não sabe, né? E quando você acha que você sabe o tempo todo e não percebe que não sabe, você não vai aprender nunca. Então, mas foi doloroso. Mas eu acho que todo nascimento, né? Todo rebento, quando arrebenta, dói. Eu acho isso importante. Sabe uma coisa que eu sinto falta em Maringá, cara? É de crítica. As pessoas são muito melindrosas hoje. Ah, não pode falar.
E eu acho que isso aí é importantíssimo. Dói a crítica, sabe? Falar, pô, seu trabalho não tem um trabalho de ator, o seu trabalho, seu texto é ruim, o seu figurino não tá legal, sabe? A sua atuação não tá boa, sabe? Mesmo que ser, até as críticas invejosas ajudam você, entendeu? Porque você vai aprender a tirar o que é bom para você e o que não presta, tirar. Eu sinto falta dessa coisa, de uma, digamos, um jornalismo crítico voltado para a cultura, sabe? Pessoas que chegam e falam mesmo, né? Então eu acho que quando a gente alcançar isso, nós vamos amadurecer bastante. Porque isso tinha. Nos festivais vi vários grupos acabarem no festival. E vi muitos grupos também crescerem no festival. Né? Porque quando terminava cada apresentação, existia um debate com a maioria dos artistas que estavam participando, com os nomes que vieram para assessorar e com a plateia que ficava para assistir o debate. E o debate não era de passar a mão na cabeça de ninguém. Era um debate de verdade, pessoas que estavam ali, conheciam, sabe? Era uma coisa até dolorosa, mas era importante, sabe? Eu acho que isso faz falta, essa coisa de ter uma crítica de verdade. Eu concordo com você. E eu acho que provavelmente isso também tem a ver com isso tudo ter acabado, né? As pessoas falam muito, muito, muito do FETAM em vários aspectos, inclusive sobre isso, né? Os debates, a crítica, as oficinas, Sim. o tal da lona de circo, a importância e tal, e tal, e tal. Mas ficou no passado Ficou no e é uma passado. coisa que não se comenta por quê exatamente. Mas eu acho que com aquele modelo não tem mais como fazer. Né? Tem que se fazer alguma coisa com aquilo, mas com outro modelo, porque as coisas aconteceram, entendeu? Foram se desenvolvendo e chega um momento que não dá mais para você repetir aquele modelo dos anos 90. Porque já está pedindo outra coisa, sabe? Está pedindo já uma outra visão, está pedindo um outro espaço, uma outra estética. E outros artistas também. Né? E eu acho que nós deveríamos, e nós devemos, quer dizer, lutar por isso, lutar para se criar essa engrenagem que aconteceu nos festivais, atualizando para o nosso dia de hoje. Gisley, para encerrar, tem mais alguma coisa assim que você gostaria de contar, de comentar, tendo como foco esse tema mais geral, né, mais genérico da história do teatro em Maringá, né, do que você acompanhou desde que você chegou aqui, ou mesmo da sua história, né, da sua atuação em Maringá até esse momento? Uhum. Olha, eu conheço as minhas limitações assim em nível de arte, entendeu? Eu sei, nunca tive pretensão de ser o bambambam bam, bam de nada. Mas eu adoro o musical, a coisa dos festivais, né? Então, quer dizer, o FEMUSIC para mim foi uma coisa bem importante, mas você quer saber do teatro, né? O teatro foram os festivais mesmo, sabe? O circo foi um grande momento, sabe? Foi um grande momento, assim, porque a gente participar de toda a confecção da coisa, sabe? E de repente você está lá dentro daquilo, vendo os grupos da Nietzsche Jacon vir para cá, sabe? Apresentar aquelas peças maravilhosas. Sim, agora eu lembrei de duas coisas maravilhosas assim que aconteceu no festival, que eu acho que foi o meu abridor de arte, digamos assim. Foi a apresentação do Grande Deboche, que me inspirou a escrever o Canal Zero, que se você for ver o Grande Deboche, é nessa linha de teatro de revista. E o Rato e Família. Rato e Família.
as duas peças do Grupo Delírio, do Edson Bueno. Então essas duas peças foi quando eu olhei assim e falei, porra, eu quero fazer isso, quero fazer esse tipo de teatro. Tanto a revista como o absurdo, né? Então foi fantástico para mim, foi o meu divisor de águas assim, em nível de criação, né? Em nível de admiração pela arte, sabe? Ali foi quando eu senti, falei, porra, isso tem arte. Isso eu quero isso para mim também. Aí foi o que influenciou a montagem do disfarce. E o disfarce veio também de uma coisa absurda. Qual foi sua última peça? A minha última peça foi a semana passada, que eu apresentei. Pergunta correta. Qual foi a última peça do Chão de Giz? Ah, do Show de Giz. O Show de Giz só teve uma peça. Disfarce. Não, duas peças. Não, o disfarce. O disfarce foi com o Show de Giz. Então não são duas, são três. Foi o disfarce, Mistura Verde e o Livro da Imaginação. Foram essas três peças aí que eu montei com o Chão de Giz. E foram três peças maravilhosas assim também, né? Que teve todas elas tiveram histórias bacanas, né? O Mistura Verde, por exemplo, a gente foi apresentar em aniversário de criança e tal. Então tem todos esses percalços aí, né? E é isso mesmo. Eu acho que divisor de águas mesmo para mim, que foi importantíssimo, foi ter visto essas duas peças do Edson Bueno. Tá bom. Algo mais que você queira falar? Não, eu acho que o que eu teria de dizer, eu disse, mas eu acho assim que precisa-se criar esse ambiente artístico, não com o mesmo modelo dos anos 90, mas trazer esse povo para. Não sei se é possível, né? As pessoas estão muito ligadas na urgência da internet. Não sei se é possível isso, mas eu acho que é o que eu queria. Eu queria que os grupos acontecessem, que as peças acontecessem e fossem duradouras, né? Que não fosse peça de 2, 3 apresentações, como tem sido. Pelo menos para nós aqui em Maringá, né? Eu acho que nós temos que lutar para mudar isso, para criar temporadas de teatro, sabe? Nós temos que lutar por essas temporadas. Um grupo ficar num teatro um mês, 15 dias, apresentando todo dia, que tenha 2, 3 pessoas lá, como nós fazíamos. Nós, às vezes, tínhamos 15 pessoas em cena e tinha 5 pessoas na plateia, entendeu? Isso aí ajuda as pessoas a criar o ambiente, sabe? Vender ingressos populares, criar um ambiente no centro, que nem tinha no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, tinha uma Kombi que vendia os ingressos para essas peças que iam acontecer, entendeu? E eram peças, e eram preços populares. Hoje seria o quê? R$ 5, R$ 2, entendeu? O grupo ele recebia, que nem tem os projetos aqui, só que teria um ingresso de R$ 2. O grupo recebia da prefeitura um cachê, mas mais essa venda de ingresso popular. Imagina colocar um centro de venda de ingressos de teatro a R$ 2, sem objetivo mesmo, dentro do terminal, nas praças ali, sabe? As pessoas circulando em volta de uma Kombi ali, cheia de ingressos, sabe? As pessoas vendendo. Eu acho que é por aí que nós temos que. E olha que esse modelo foi feito naquela época e continua sendo feito até hoje no Rio. Entendeu? Que é uma forma de fomentar essa coisa do público, né? E do grupo também, né? Do grupo se manter. É isso. Era isso que eu queria dizer. É isso. Muito obrigada.
Ah, a gente pode ficar muitas horas, Ah, né? sim, conversando. Conversando, assim, acho que assunto não falta. É verdade. Eu tentei fazer uma coisa assim mais direcionada para esses episódios que a gente tem previsto de já fazer, né? De Aham. imediato, como eu te contei. Mas a ideia é continuar esse Sim, projeto e ir abordando cada vez mais temas, né? Sim, Então eu já sim. fui aproveitando a conversa para ir fazendo perguntas sobre outros temas de Ah, interesse. não, legal, legal. É isso, tá? Cortou? Obrigada. Eu agradeço.